Fala, meus amores, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos destruir a banquinha FGVzinha. Galera, banca nova no pedaço, tá? A gente vai lançar o melhor curso do Brasil. E pode ter certeza que uma vaga é sua. Galera que vai fazer o concurso, gente, entrem aqui no grupo, ó, que tá na descrição do vídeo e vamos jogar duro. Separei aqui algumas questões escolhidas a dedo. Inclusive uma que uma aluna me mandou e disse: professor, eu fui ver um professor resolvendo, me assustei, era tanto X para um lado e para o outro. Tenho certeza que você vai resolver isso aqui, facinho, facinho, molinho, molinho. É isso, gente. O nosso curso que vai ser lançado é teoria, questões, já pegando todas as questões 2025, 2024, 2023, sem deixar passar nada. Então, vamos embora. Deixa o like aí, curta e compartilha. Galera, primeira questão, tá? É uma questão da FGV sobre regra de 3. Gente, e isso cai em concursos de tribunais, isso cai nos TJs, concurso para polícia, qualquer concurso que a FGVzinha elabora tem questão de regra de 3 na área. A gente vai pegar umas questões mais suaves e aí o tempo vai passando, você vai ver que a gente vai aumentar o nível, tá? Nas aulas que a gente vai colocar aqui para vocês. A questão diz o seguinte, ó: 3 soldados pintam uma área de 45 metros quadrados de um muro em um determinado tempo. E aí, olhe o que é que ela fala. No mesmo tempo e com a mesma eficiência, a área em metros quadrados que 5 soldados pintam é... Vamos lá. Gente, quais são as grandezas visíveis que eu tenho aí, ó? Eu tenho a área em metros quadrados e eu tenho a quantidade de soldados. Eu tenho duas grandezas, né? Toda vez que ele te dá 3 valores e pede o quarto, é uma regra de 3 simples. Então vamos lá. Ele disse, ó, 3 soldados pintam uma área de 45 metros quadrados. E aí ele pergunta, ó, 5 soldados vão pintar quantos metros quadrados de área? Não sei, vou chamar de X. Galera, toda vez que você pega uma regra de 3 simples, te dá 3 valores e pede o quarto. Você tem que analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Professor, o que são grandezas diretamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Por exemplo, ó, se eu tenho mais soldados para pintar, a união faz a força. Se eu tenho mais soldados para pintar, eu vou pintar o quê? Mais metros quadrados de muro. Gente, se eu aumento a quantidade de soldados, claro que eu vou pintar mais muro. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta, já sei que a regra de 3 ela é o quê? Direta. Gente, regra de 3 direta, você faz o cruz credo. Ó, você faz o cruz credo. O cruz credo. Você vai multiplicar, ó, fazendo o cruz credo. Então vai ficar assim, ó. X vezes 3 igual a 45 vezes 5. Ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 45 aí, ó, vezes quem? Vezes 5. E o 3, que está próximo à letra, ó, vem para baixo dividindo.
Galera, aí é com vocês, ó. Tem gente que faz assim, 45 vezes 5 vai dar um resultado. E aí divide por 3, não tem problema. Eu mostro de duas maneiras dentro do curso. Mas se você quiser simplificar, simplifica, ó. 45 dividido por 3 sobra 15. E 15 vezes 5, isso dá quanto? 75. Então, ó, 75 metros quadrados de muro, letra A de sua aprovação. Gente, a FGV ela não brinca. Você vai ver questões de regra de 3 simples que mistura com porcentagem. A gente vai trabalhar esse tipo de questão. Mas a gente tem que seguir o quê? Um acordo. A gente pega das questões mais fáceis para as questões mais alto nível. Mas até as questões alto nível, com o método Sormani, você consegue responder. Então, pegou uma regra de 3 simples, te dá 3 grandezas, pede a quarta. Tem que analisar se é direto ou inverso. Se for direto, multiplica fazendo o cruz credo. Se eu tenho mais soldados, eu vou pintar mais muro. Se um aumenta, o outro aumenta. Multiplico, cruzado, vamos embora. Gente, ó, questãozinha 2025 e ela foi bem boazinha. Em uma investigação, a quantidade de policiais trabalhando é inversamente proporcional ao tempo necessário para a sua conclusão. Se houvesse apenas 3 policiais, desde o início da investigação, o tempo para a sua conclusão seria de 20 dias. Aí ele diz, ó, a inclusão de um policial a mais no início da investigação permitiria que a conclusão do trabalho fosse antecipada em quantos dias? Gente, questão inteligente. Inclusive, em um concurso de tribunal, caiu uma questão semelhante. Vamos lá. Ele está relacionando aqui a quantidade de policiais e o tempo em dias para fazer uma investigação. Gente, ele já disse que a regra de 3, que as grandezas são inversas. E de fato é, né, gente? Porque, ó, quanto mais policiais trabalhando, menos dias eu gasto para concluir um serviço. Ele não quis nem que você analisasse, mas é porque ele bota pegadinhas. Ele quer simplesmente que você saiba resolver uma regra de 3 simples. E por que regra de 3 simples? Só tem 2 grandezas. Ele dá 3 valores e pede o quarto. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, na questão, com 3 policiais, a conclusão seria em 20 dias. E aí ele fala pra gente, a inclusão de um policial, gente, tinham 3 policiais, só que eu vou incluir um. Agora eu vou ter quantos policiais? 4 policiais. A conclusão do trabalho vai ser antecipada em quantos dias? Não sei. Vou chamar de quem, gente? De X. Pronto. Gente, te deu 3 valores, pediu o quarto. Regra de 3, simples. Inversa porque ele já falou. Mas se ele não falasse, como é que você iria pensar? Pô, se eu aumento a quantidade de policiais, o que é que a gente subentende? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou acabar mais rápido, eu vou gastar menos dias. Então, mais policiais eu gasto menos dias. É inverso, e ele já falou. Gente, quando a regra de 3 é inverso, ó, lembre do I de inverso, ó. Lembre do I de inverso. Você vai multiplicar assim, ó. Você vai multiplicar
assim, tá? Eu chamo de lado, lado. É a regra do lá, tá? Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes x igual a 3 vezes 20. 4x, ó. 3 vezes 20, 60. Quem é x? O 4 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 60 por 4. 15. Gente, de cabeça, ó. De cabeça. Sabe o que é dividir por 4? É calcular duas metades. Metade de 60, 30. Metade de 30, 15. 15 dias. Ei, a banca foi boazinha. Tem questões que ele bota lá 15 e aí você marca. Mas ele tá perguntando, foi antecipada em quantos dias? Gente, era para ser feito em 20 dias, mas foi feito em 15, antecipou aí o serviço em quantos dias? 5 dias, letra E. Gente, uma é regra de 3 direta, faz o cruz credo. Se um aumenta, outra aumenta. Uma é regra de 3, o que? Inversa. Lembre do I de inverso, eu vou multiplicar lado, lado. Tranquilo? Inverso, se um aumenta, o outro diminui. Gente, só no curso a gente vai resolver lá tantas questões de razão, proporção, grandezas, direta, inversa. E, gente, com dicas que eu duvido você encontrar em outro lugar. Pode pesquisar, pode pesquisar. Vamos embora. Gente, questão 3. Um tópico que eles amam. A gente vai fazer questões de conjuntos que ele fala em máximo, que ele fala em mínimo, e a galera complica, bota X, bota Y. Vamos começar com essa questão. Em uma pesquisa realizada sobre o consumo regular de alimentos, foi constatado que 5% dos entrevistados não consomem regularmente nem legumes nem verduras. 60% dos entrevistados consomem regularmente legumes. 47% dos entrevistados consomem regularmente verduras. A porcentagem de entrevistados que consomem regularmente tanto legumes quanto verduras é... Gente, quando você pega uma questão que ele diz assim, ó, tá em um, tá no outro, eu quero saber quantos estão nos dois ao mesmo tempo, ó. Isso aqui nós chamamos em conjunto de interseção, tá? Interseção é a região que é comum aos dois. Você tem essa história aqui, ó, um probleminha com dois conjuntos. Ó, eu tenho aqui legumes, vou chamar de L, verdura de V. Legumes, 60%. Verdura, 47%. E aqui fora, 5%. Que é a galera que não consome nada. Ele quer essa região aqui, gente, ó. A minha interseção, que eu vou pintar aqui, ó, de amarelo. Ó, ele quer essa região. Aí já me dá uma coceira quando o povo bota X. X, 60 menos X, aí resolve uma equação. Galera, a gente vai ver dica para 2, para 3, para fazer em uma linha. Pediu interseção de dois conjuntos, qual é a dica? Você vai fazer essa pergunta, ó. Quanto passou do total? Gente, quanto excede? Qual é o excesso? Ó, você soma tudo, ó. Você soma 60. Tudo que ele te dá, 47.
E tem gente, quando eu dou a dica, professor, e soma quem tá fora? Soma tudo. É o universo que você vai somar. Soma tudo. Quem tá com legume, quem tá com verdura e quem tá lá fora. Soma tudo. Quando você soma 60 mais 47, 107 mais 5, 112. 112. Gente, você está trabalhando com porcentagem. Se você está trabalhando com porcentagem, o total é 100%. O total é 100. Quanto passou do total? E você diz, pô, como é que eu somo tudo e dá 112? Se o todo é 100. É porque o que excede, o que passa, né? O excesso é o que está 2 vezes contado. É a interseção, ó. Então, quanto passou do total? 112. Passou quanto de 100? 12%. Tem 12% aí? Tem, né? Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo, galera? Que beleza pura. Só alegria. Gente, vamos destruir, ó. Gente, e você vai pegar questões de conjuntos da FGV que falam em máximo e mínimo. Vou mandar vocês pesquisarem aí nas plataformas de concurso. No que você pensar. E você vai ver que a gente resolve diferente. Já já eu vou mostrar uma questão que a aluna Mariana mandou para mim. E eu não vou colocar, claro, o print que ela mandou para mim. O professor resolvendo em 20 linhas uma questão aqui. E depois vocês pesquisem como a galera resolve. Aqui a gente vai ver o método. Vamos embora. Questão 4, gente. Ó, uma questão MPE, viu? Rio de Janeiro. Renato disse: eu não passei pelo bar e fui para a academia. Sua esposa disse: eu sei que isso não é verdade. Ou seja, tá dizendo, né, que o que ele tá falando é uma mentira, né? Tá dizendo que a frase que ele tá falando é uma frase falsa. Considerando que a esposa de Renato está certa, é correto concluir, gente, Renato falou algo e a esposa disse que isso não é verdade. Ou seja, que isso é uma mentira. Veja, toda questãozinha de raciocínio lógico que a FGV contempla tanto raciocínio lógico quanto matemática, né? É isso que a gente pensa que venha o edital. E aí, galera, veja, quando eu tenho uma questão e fala que a frase é falsa, que é mentira, que não é verdade, uma das possibilidades de resposta, você vai entender porque eu estou dizendo uma das possibilidades de resposta em outras aulas. Gente, quer mais aulas? Deixa o like, curte e compartilha. Eu quero ver se nessa aula não vai ter pelo menos uns 100 comentários e umas 200 curtidas. Que a gente vai botar aqui aula torta à direita. Não quero pix de ninguém, não quero que ninguém seja membro. Só que dê o like, comenta aí e diz o que achou. Então vamos lá. Gente, você vai negar uma frase que tem o E. Gente, como é que eu nego uma frase que tem o E? Netrone. Nega tudo, troca o E por OU. Nega tudo, troca o OU por E. Você não pode errar, ó. Pegou uma questão que tem o E. Como é que eu nego? Nego tudo e troco o E por OU. Se fosse o OU, nego tudo e troco o OU por E. Ó, eu vou negar. Eu não passei pelo bar. Gente, a negação de eu não passei é eu passei. Quando uma frase tem um não, como é que eu nego? É só retirar. Como é que eu nego eu não vou? Eu vou. Então, ó,
A negação de eu não passei pelo bar. Eu passei pelo bar, ou seja, ó, Renato passou, ó, Renato passou, Renato passou. Só que eu troco o e por ou. Aqui já tá fora, ó. Eu troco o e por ou. E nego fui para a academia. Qual a negação de fui para a academia? Nego o verbo. Não fui para a academia. Não foi para a academia. Resposta. Letra D de quê? De Deus. Letra D de docinho. Letra D de deu certo. Gente, a questão do MPE. Para negar o E, nega tudo e troca o E por ou. Para negar o ou, nega tudo e troca o ou por E. Beleza pura. Vamos embora. Gente, essa questão, tá? A questão de número 5 foi essa a questão que Mariana me mandou. Ó, desse tamanho o cara resolveu. Eu vou resolver ela de duas maneiras, tá? Se você pegar um vídeo aí e ver aí alguns professores resolvendo, é depois desse vídeo. E veja, gente, e esse tipo de questão já tem questões de 2025, já tem questões de 2024 no curso. Pra gente resolver esse tipo de questão, a galera se complica. Eu vou resolver de duas maneiras. Botar aqui, ó. Primeira maneira. Vamos lá. Em um grupo de pessoas há amazonenses, paraenses e cariocas. Ó, tô chamando a quantidade de amazonenses de A, de paraenses de P e de carioca de C. Para cada paraense, gente, para cada para é uma razão. Então, ó, para cada paraense, ou seja, para cada um paraense, ó, para cada um paraense, há dois amazonenses. Ou seja, ó, paraense, amazonense. Para cada paraense, para cada um paraense, tá? Existem dois amazonenses. Só isso. Para cada um paraense, tem dois amazonenses. Para cada três amazonenses, ó, amazonenses. Para cada três amazonenses, há dois cariocas, ó. Para cada três amazonenses, há dois cariocas. E aí ele diz: em relação ao total de pessoas no grupo, os amazonenses representam... Gente, ele quer que você divida a quantidade, ó, isso é uma fração, a quantidade de amazonenses pelo total de pessoas. Aí, gente, aqui a aluna mandou pra mim, o cara chama ela de X, cara, resolve uma equação, loucura, né? Então vamos lá. O que é que você vai fazer nesse tipo de questão? Ó, você vai olhar o valor que aparece aí mais vezes, ó. O A. O A. Só que o A na primeira tá com duas partes. Tá vendo? Na primeira proporção. E o A na segunda tá com três partes. Gente, não pode. O A tem que estar com a mesma parte. Você veja, ó, o P, uma parte, o C, duas partes. Mas o cara que aparece mais vezes, que é o A, ele aparece nas razões com partes diferentes. Aí tem uma dica do tio para que a parte fique a mesma. O que é que você faz? Ó, essa parte não é 2, essa parte não é 3. Aí você pega a parte de um e multiplica pela parte da outra. Ó, o 2 você multiplica por 3 e o 3 você multiplica por 2.
Veja se não vai ficar a mesma coisa. Então, ó, o que é que você faz nesse tipo aí de questão? O A, 2 partes. O A, 3 partes. Pego o 3, multiplico por 2. Pego o 2, multiplico por 3. E aí, gente, o que é que vai ficar agora aqui, ó? O A aqui ficou com 6. E aqui também vai ficar com 6. Tá vendo? Agora o A, beleza, tá com a mesma parte. Só que, gente, quando eu pego uma fração, se eu mexer no de baixo, eu tenho que mexer no de cima, que é invejoso. O que faz com um, faz com o outro. Quando você tem uma razão, quando você tem uma fração, se você multiplicar por um número em cima, tem que multiplicar embaixo para não alterar. Então, ó, como eu multipliquei por 3 embaixo, tem que multiplicar por 3 em cima, ó. Pronto. Como eu multipliquei aqui por 2 em cima, tem que multiplicar por 2 embaixo. Aqui fica 4. Agora tá tudo certo, ó. P aqui, 3 partes. O A, 6 partes, tá vendo, ó? O A, 6 partes. E o C, 4 partes. Ele quer o quê? O A são quantas partes? 6 sobre o total. Gente, o que é o total? É somar as 3, né? O A é quanto? O A, 6. Paraense, o P, 3. E o C, quanto? 4. Aqui vai ficar 6, ó. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 13. 6 sobre 13. Letra C. Ó, presta atenção aqui em mim. Olhem pra mim. Extra. Se ele chegar na prova e disser assim: x está para y, assim como 2 está para 5. Y está para z, assim como 8 está para 3. Aí, ó, você vai lá. O y aqui que aparece nos dois, ó, o y, professor, esse professor gosta de ficar falando mal do povo. Professor, veja aqui a dica, viu? Pode usar. Ó, mas diga de quem é. Ó, x sobre y é 2/5, y sobre z é 8/3. Y aí tá com 5 partes em uma, 8 partes em outra. Não pode. Tem que estar a mesma parte. Aí o que é que você faz? Pega o 5 aqui, multiplica por 8. E pega o 8 aqui e multiplica por 5. Ó, aqui vai ficar 40. E aqui, 40. Só que o que é que você tem que se ligar? Fração é um bicho invejoso. Se eu multipliquei embaixo por 8, tem que multiplicar em cima. 2 vezes 8, 16. Se eu multipliquei aqui por 5, aqui eu tenho que multiplicar por 5. 15. Então, ó, tá vendo? X seria 16 partes. O Y, 40. E o Z, 15. Gente, meus alunos, depois que pegam isso aqui, vão embora. É isso que você tem que fazer. Pega as partes que são diferentes e multiplica a parte de um pela parte do outro. Se eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Só que veja. Gente, assistam essa aula minha. Ó, eu vou resolver isso através do método do estica e puxa. E todos cantam pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. Dá um cãozinho, au, au, não brinca com gatinho, miau. O dengue contadinho. Vou ficar empolgado, eu tenho os discos todinho de Xuxa. Eu tenho de Mara. Estão tão enjoada hoje, hein? Ó, vamos lá. Gente, o método do estica e puxa. Você vai ver eu fazendo várias questões dentro do curso. Vou fazer ela pelo estica e puxa. Veja por que estica e puxa. Vamos lá. Ele disse que o quê? Paraense
e amazonense. Para cada paraense, para cada um paraense, há 2 amazonenses. Depois, para cada 3 amazonenses, para cada 3 amazonenses, há o quê? 2 cariocas. E, gente, ele quer o quê? A proporção dos amazonenses em relação ao total. Gente, olha o que é que você faz, Olha o que é que você faz. Você tem quais partes aí? P, A e C. Bote geralmente no meio os caras que aparecem mais, que é o A. Então, ó, você tem P, A e C. Você tem 2 proporções, vamos lá. Qual é a primeira proporção? P tá para 1 e A tá para 2. Não tem C, eu faço uma bolinha. P tá para 1 e A tá para 2. Não tem C, eu faço uma bolinha. Agora vamos para outra. O A tá com 3, segunda proporção, O A tá com 3 e o C? O C tá com 2. O C tá com 2. Na segunda proporção não tem P. Bolinha. Gente, eu chamo também esse método do método do chiclete. Porque você estica e puxa. O que é que você faz? Você vai puxar o 2 para baixo e esticar o 3 para cima. Você o que? Estica e o outro eu puxo. Então, por isso estica e puxa. Gente, é só multiplicar agora as partes, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Como é que ficou? P3, A6, C4. Quem é o A? O A, quantas partes? 6. E o total? 3 mais 6 mais 4. Vai ficar aqui 6, 3 mais 6, 9 mais 4. 13. 6 sobre 13, letra C. Então, botei primeiro quem? 1 para 2. 1 para 2. Não tinha C. Na outra, 3 para 2. Ficou em aberto aqui, Puxei aqui o 2 para baixo, estiquei o 3 para cima e multiplico as partes. Gente, tem umas questões da FGV que ele diz: não sei quem é diretamente proporcional a quem e inversamente proporcional ao quadrado da terça parte. Eu faço isso por regra de 3 composta pelo método que a gente vai ver aqui em 2 linhas. E a galera pode comparar aí. Excelentes professores você tem, mas o método é diferente. Aqui é método Sormani. Por isso que eu disse, não quero Pix. Dê o like, curta, compartilha. Quero ver se não vai ter aí pelo menos uns 100 comentários aí, viu? É só cantar, estica e puxa. Vamos embora. Gente, última questão. Regra de 3 composta. Em uma fábrica de bebidas, as torneiras enchem garrafas de mesmo volume a vazão constante. Todas as torneiras têm a mesma capacidade de engarrafamento. 4 delas, trabalhando simultaneamente, enchem 60 garrafas em 20 minutos. E aí ele diz: conclui-se que uma torneira sozinha trabalhando por 1 hora, gente, já vou botar aqui
60 minutos. Por quê, prof? Porque aqui está em minutos. É capaz de encher quantas garrafas? Gente, quantas grandezas tem aí? Vamos lá. Quantidade de torneiras, quantidade de garrafas e tempo. Você tem 3 grandezas. Eu tenho uma regra de 3, o quê? Composta. Se tem apenas 2, é simples. Ó, no curso eu mostro o método da cruz doida e mostro o método da causa-consequência. Professor, o que é consequência? Consequência, na dica, é o que o sujeito faz. Consequência é o que é produzido. Gente, sempre numa regra de 3 composta, utilize esse método. O causa-consequência, para que é que ele serve? Você resolve a regra de 3 e não precisa analisar. Esse com esse é direto ou inverso. Esse com esse é direto ou inverso. Não precisa. Você só faz assim. Procura o que o sujeito faz. O que o sujeito faz, o que é produzido é a consequência. O resto é causa. Por exemplo, ó, o sujeito aqui são as torneiras. O que é que as torneiras estão fazendo? Enchendo garrafas. Gente, e a consequência, ó, sempre vem acompanhado dela aí, antes dela um verbo. Encher. Tá? Então, ó, quem é o sujeito? Quem? Quem? As torneiras. O que é que as torneiras estão fazendo? Enchendo garrafas. Se você pega uma questão assim, 8 atendentes atendem 8 pessoas em 20 minutos. Os sujeitos são os atendentes. O que é que os atendentes estão fazendo? Atendendo pessoas. A quantidade de pessoas atendida é a consequência. Então, ó, a consequência aqui é a quantidade de garrafas. E causa é o resto. Seria quem? Aqui. Seria a quantidade de torneiras e o tempo em minutos. Então vamos lá. O que é que ele diz? Aí. Ó. 4 torneiras enchem 60 garrafas em 20 minutos. Uma torneira, ó, uma torneira, trabalhando por 1 hora, que são quantos? 60 minutos, vão encher quantas garrafas? X. Gente, é só separar o que o sujeito faz, que é a consequência, das causas. Acabou. Gente, sempre a causa é reta. Ó, sempre a causa é reta. Sempre na causa se passa uma reta, ó. Reto, reto. Sempre nos elementos da causa, reto, reto. E aí você faz, ó. O que tá em cima desce, o que tá embaixo sobe. É sempre assim, ó. Reto, reto na causa. Beleza? Sempre assim. Depois, quem tá em cima desce, quem tá embaixo sobe. Gente, é só multiplicar agora, ó. Quem tá na mesma reta. Tá vendo, ó? Ó. Quem? 4 vezes 20 vezes x igual a quem? 1 vezes 60 vezes 60. 4 vezes 20. 80. 1 vezes 60. 60. 60 vezes 60. 3.600. Ó. Quem é x? Aí. O 80 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 3.600 dividido por 80. Gente, corta os zeros, ó. Gente, ficou 360 por 8. Ó, de cabeça. Dividir por 4. 2 metades. Porque 4 é 2 vezes 2.
e dividir por 8 é 3 metades. Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Calcule 3 metades quando você for dividir por 8. Ó. A metade de 360, 180. A metade de 180, 90. A metade de 90, 45. Tem 45 aí. Tem letra C. Então, ó, descobriu quem é a consequência, o resto é causa. Reto na causa, quem está em cima, desce. Reto na causa, quem está embaixo, sobe. Gente, é isso. Galera, às vezes a gente vê o pessoal, pessoa mais aula, a gente tem aula aqui todos os dias. Né? Mas às vezes muita gente não dá um like, não curte, não compartilha. É só isso que qualquer produtor de conteúdo quer. Eu não quero pix de ninguém. Eu não quero ajuda. No sentido, pessoal, dá dinheiro para ajudar o canal? Não, não quero. Não quero. Se eu faço de todo coração. Tá? Então, gente, o mínimo, dá o like aí, curte, compartilha. Gente, entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo. Segue aí o nosso Instagram. Entra no grupo do Telegram. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí. A gente lança o curso já já. Entra aqui no grupo que tá na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado. Um beijão. Quero ver aí pelo menos uns 200 comentários, viu? Valeu. Fui!